Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Fora de Sala, o seu podcast semanal de conversas culturais a partir de uma visão cristã. Falamos diretamente da gélida Atibaia para o restante do mundo e é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez para ouvir o nosso podcast. Nós acabamos agora de completar 3 meses de podcast, parabéns para nós, hein? Legal. 3 meses de podcast e aí talvez você esteja chegando agora, talvez você não saiba ainda como esse podcast surgiu, por que o nome é Fora de Sala. Lucas, explica pra gente por que Fora de Sala. Porque a nossa equipe é composta por professores e acadêmicos que não só atuam ou conversam dentro de sala. Nós conversamos sobre aquilo que nós amamos também fora de sala. Então a ideia é que a gente trazer para você, nosso ouvinte e telespectador do YouTube, um pouco desses papos que a gente já tinha antes, mas que agora podem ser acessados por você. Exatamente. É por isso que até é importante a gente lembrar que você está vendo aqui na gente na versão mais descontraída. Nós estamos entre amigos, tendo conversas que nós geralmente temos, mas que agora estamos levando até você. Então você olha talvez pro Joel, sempre sério, sempre concentrado. Não, eu tô bravo sempre mesmo. bravo, Porque né? hoje não tem Coca-Cola na caneca. Pois é. Hoje é água só. Hoje é água. Ou não, né? Não, gente, água, por favor. Imagina. É por isso que nós fazemos teologia com bom humor, né? Esse nosso encontro não são palestras, não são aulas, são conversas que geralmente nós temos e que agora nós temos o privilégio e a oportunidade de que você faça parte dela também, tá bom? E eu tenho agora o privilégio de poder apresentar os nossos queridos amigos que estão na bancada aqui com a gente hoje. Começando aqui do meu lado, ele, Felipe Santos. Seja bem-vindo mais uma vez, Felipe. Prazer estar aqui novamente. Nosso amigo Joel Neto. Prazer, Du, tá muito estranho ver você aqui na frente. É esquisito, né? Eu vejo você assim, ó. Pelo menos hoje a gente não acaba o programa com torcicolo, né? É isso. Lucas Sabatier, um privilégio de poder conversar com você mais uma vez. A alegria é minha. É isso aí, eu sou Eduardo Ross e hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo que nós precisamos abrir os olhos e conversar mais sobre ele. Amigos, eu não sei se vocês viram, mas eu trouxe aqui uma notícia que saiu ontem, inclusive, com dados alarmantes, no mínimo, não é? Foi uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva que mostrou que o número de clientes das chamadas bets, não sei se você sabe, mas bets são aqueles sites, aqueles aplicativos de apostas esportivas, eles têm crescido e não em alta velocidade no nosso país, mas em altíssima velocidade. Nos últimos 6 meses, esses aplicativos ganharam 25 milhões de usuários. 25 milhões. E quase metade do total, que hoje já são 52 milhões de brasileiros que fazem apostas esportivas. E um detalhe, desses 25 milhões que eles ganharam nos últimos 6 meses, 62% são de mulheres. Mulheres, um público que inicialmente não demonstrava tanto interesse assim pelas bets. Essa pesquisa foi realizada agora entre os dias 3 e 7 de agosto. Existe um outro dado tão alarmante e preocupante quanto. Uma outra pesquisa no instituto chamado Hillbo mostrou que 68% da população brasileira, 68%, participa de algum tipo de jogo de azar. 68%. A maioria deles, 47% desse público, é com loterias, né? Aquelas loterias que a gente conhece, de casa lotérica, etc e tal. Em segundo lugar, vem as rifas. Aquela rifa do ovo de Páscoa, aquela rifa da família, aquela rifa de fraldas. Em terceiro lugar, as apostas dos bets. Não, né? É piada, sério isso, cara. As bets já aparecem em terceiro lugar. Os bingos com 10%. Eu já participei de rifa de frango. Rifa de frango. E ele, aquele que o Felipe gosta, sempre conhece, sempre pediu pra gente tratar aqui, o jogo do Tigrinho. Hoje o jogo do Tigrinho já ocupa 10% das apostas dos apostadores no país. Era esse que ele 10%. Esse que ele mostrou pra gente, né? Mas, queridos, essa crescente popularidade dos jogos de apostas tem levantado preocupações em todos os sentidos. Preocupações econômicas, nós temos visto cada vez mais um nível maior de endividamento dessas pessoas. Preocupações sociais,
não é? Famílias sendo afetadas, comunidades sendo afetadas. E é natural que isso levante para a gente também preocupações teológicas, não é? Embora muitas dessas discussões se concentrem nas questões legais e morais, é essencial para nós, como povo de Deus, analisar como essas práticas afetam a comunidade de Cristo de uma maneira mais ampla. Não é? Então, por isso que hoje nós conversaremos sobre uma pergunta muito importante. Jogos de apostas, diversão ou problema? Joel, quais são os impactos dessa nova onda de jogos de apostas nas comunidades? Você, como pastor, tem percebido essa onda chegar de alguma forma na comunidade na comunidade que você pastoreia ou nas comunidades cristãs em geral? Então eu tenho cenas isoladas na minha vida ministerial, que confesso que não tenho todas as respostas para ela, né? Nós estamos fazendo essa reflexão aqui hoje. Mas eu já tive cenas no meu ministério de, por exemplo, pessoas que ganharam nesses jogos de sorte, como loteria e tal, mas valores menores. E vieram para mim, por exemplo, com a questão sobre o dízimo. Dizendo, nós ganhamos e nós queremos dar o dízimo do que ganhamos, né? No meu caso, no caso da nossa comunidade, nós tratamos ali, não aceitamos e demonstramos as razões pelas quais não aceitaríamos. Já tive histórias no meu ministério pastoral de pessoas que tiveram o vício do jogo mesmo, no sentido do jogo de cartas, do jogo de aposta, cassino, que destruíram a vida por conta disso e careceram de uma restauração ali de Cristo nessa área da vida. Então, tal qual o vício do cigarro, da bebida, né? O vício do jogo também leva a essa mesma dependência, né? Então eu tenho cenas isoladas no meu ministério, onde eu cresci num ambiente onde jogar sempre foi uma coisa que não era bem vista, bem-vinda, né? Um ambiente cristão. Então, no meu ministério, nesses 20 anos, eu tenho casos isolados, então não chegou para mim ainda dessa maneira, nessa onda avassaladora, como os números mostram. Mas se os números mostram, vão chegar, né? Pois é. Vão chegar. Felipe, nas 2 horas de preparação que nós tivemos para essa pauta, você escreveu uma tese de 70 páginas sobre muito boa, sobre esse assunto, muito boa, inclusive. Felipe, como é que a igreja, ao longo dos séculos, tem visto essa questão dos jogos de azar? Esse não é uma questão nova, não é? É uma questão que agora tem ressurgido para nós. No nosso país, durante muito tempo, o jogo de azar foi proibido, né? Isso acabou tirando dos nossos olhos aquele binguinho que tinha na padaria da esquina, né? Mas esse não é um problema novo. Ao longo dos séculos, os jogos de azar existiam. Mas como é que a igreja, durante esse período, lidou com esse problema e as principais posturas diante dessa situação? Bom, começando na antiguidade, jogos de azar sempre foram mal vistos pela igreja. Houve até decisões conciliares ali nos primeiros séculos, nos séculos 4 e 5, que envolveram a questão dos jogos de azar, condenando essas práticas como sendo imorais, ou seja, os cristãos deveriam se abster dessas práticas. Você tem 2 personagens importantes da história antiga, o Agostinho e o João Crisóstomo, que escreveram sobre isso, denunciando, né, as práticas. Ai, que susto, achei que você falava que o Agostinho jogava. Não, que era algo muito comum naquele mundo e que já destruía vidas naquele mundo. A preocupação sempre passa por essa questão ser algo muito destrutivo, que afetava muitas famílias, arruinava muitas famílias, escravizava as pessoas. Eram vícios assim terríveis naquele mundo. Lembrando que era uma sociedade que ainda dividia o palco com o paganismo, com outras expressões religiosas, outros tipos de cultos considerados pagãos, que são chamados de pagãos pelos cristãos. E nesses cultos era muito comum, as apostas faziam parte. Aliás, na história da origem do mundo e tudo mais, para algumas dessas religiões, os deuses apostavam sobre a origem do mundo. Pessoas apostavam e se elas ganhassem, elas falavam que aquilo ali era o favor dos deuses. Na Idade Média, essa visão de olhar para os jogos de azar como algo difícil, como algo imoral, como algo não apropriado para o cristão, se manteve. Mas, ao mesmo tempo,
em diferentes contextos, especialmente no cristianismo ocidental, havia uma tolerância porque eram fatores muito influenciados pela cultura, mas sempre com essa pegada de isso não é coisa que um cristão deveria se envolver. Qualquer proximidade, qualquer aproximação dos jogos de azar pode levar a uma ruína material, ruína espiritual e tudo mais. Durante a Reforma Protestante, Lutero e Calvino falaram abertamente contra jogos de azar. Então, os principais reformadores eles eram terminantemente contra jogos de azar. Eles acreditavam que o cristão não deveria se envolver com aquilo, por uma série de questões que eu já vou mencionar. Na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, a tônica continua. E é muito interessante olhar, por exemplo, ali entre os séculos XVIII e XIX, na Inglaterra, especialmente com o surgimento do metodismo, depois do Exército de Salvação, que acabaram sendo expressões do protestantismo que lidavam muito com o povão, com as pessoas pobres, e o vício no jogo era algo que afetava muitas famílias naquele contexto da sociedade britânica e outras sociedades europeias também. Então, tudo sempre muito condenado pela destruição que o jogo causava. E no mundo contemporâneo, com o surgimento especialmente de braços do protestantismo que são mais conservadores, e especialmente nos Estados Unidos, que acabaram nos influenciando aqui no Brasil, os jogos de azar sempre foram vistos com muita relutância, como algo imoral, algo que o cristão não deveria se apropriar. Se você pegar aí organizações cristãs ou igrejas que vêm de uma tradição mais norte-americana, você vai ver em suas declarações de fé, seus padrões de conduta, o jogo de azar sendo considerado pecado. Não há, assim, uma fundamentação bíblica necessária nessas visões, há simplesmente a questão de pecado. Então, o cristianismo ele navegou assim durante a história. Ao lado do... Mas, ao mesmo tempo, você tem coisas engraçadas no cristianismo, como, por exemplo, na Itália, há um santo, eu esqueci, Santo Expedito, se eu não me engano, há um santo que é o santo do jogo. O pessoal, quando vai jogar, reza para esse santo, para ele poder... Então, você vê que dentro do cristianismo católico, há eles encontraram uma brecha para isso. Não estou falando que a Igreja Católica aprova, pelo contrário, ela não aprova, mas no catolicismo popular encontraram um meio de meio que legalizar o jogo, né? E até ter a sanção do santo. Exatamente. Mas a sociedade ocidental e a sociedade de influência ocidental latino-americana, por exemplo, ela se tornou muito secularizada e tal, então isso começou a ser visto não como uma questão religiosa. Então, só para resumir, dentro de toda essa história do cristianismo, existem 4 visões. Eu li esse resumo numa tese. Existem 4 visões sobre o jogo. Por que o jogo ele não é aprovado pelo cristianismo? Existe o argumento da ganância. O jogo é incentivado pela ganância. Ganância é pecado. Existe o argumento do descontentamento com a provisão de Deus, o argumento do descontentamento. Existe um outro argumento, que é o argumento da cosmogonia. É porque Deus criou assim. E existe um quarto argumento que agora eu vou ficar devendo, mas são esses 3 eu lembro, o da cosmogonia. Deus criou assim, as pessoas ganham dinheiro com o trabalho. Então, cobiça, descontentamento e cosmogonia. Deus criou o mundo assim. E eu lembrei do quarto, que é a influência demoníaca. Então, existem esses 4 argumentos historicamente no cristianismo. E esses 4 argumentos eles são reforçados dependendo do contexto em que o cristianismo se encontra e que tipo de forças ele está lutando. Se é num contexto de muito paganismo, geralmente é o argumento da influência satânica. São os deuses, são os outros santos, anjos, ou o que quer que seja que estão fazendo as pessoas. E assim sucessivamente. Então, é nesse cenário que a gente chega hoje. E que não necessariamente a gente precisa enxergar antítese entre esses elementos. Dá pra gente afirmar os 4, né? Dá pra... Ô Felipe, quando você estava lendo, você leu alguma coisa ou achou alguma coisa sobre esse movimento na ética protestante do capitalismo na Nova Inglaterra, como que eles... Porque você falou lá daquele mundo meio pós-revolução industrial, da pobreza inglesa e tal, e essa coisa da cosmogonia, né? Tem muito a ver com a maneira da ética protestante capitalista pensar, né? Tem, isso é interessante, porque o Calvino, ele, segundo eu estudei, o Calvino, ele denunciava o jogo porque pelo jogo a pessoa alimenta a sua cobiça
e ela ganha dinheiro de uma maneira que não foi a maneira intencionada por Deus. Como é que as pessoas ganham dinheiro? Produzindo alguma coisa por meio do trabalho. É bênção de Deus. Isso se integra muito à chamada essa ética protestante que você está mencionando. Então, as sociedades ocidentais, vamos lá, Europa Ocidental e América do Norte, elas, por conta dessa influência do protestantismo calvinista, do protestantismo reformado, ela acaba desenvolvendo essa noção você ganha por meio do seu trabalho. Se você tentar ganhar por outros meios, são atalhos que não são legítimos. O Felipe, mas existe também nesse contexto um forte fator cultural agora na história moderna, né? A partir ali do começo do século XX, normalmente os jogos de azar estavam relacionados sempre a uma vida clandestina. O poderio desses jogos sempre esteve na mão de gangsters, outras coisas, a boemia. E isso, de alguma forma, influenciou a visão da igreja, principalmente na América do Norte, sobre esse tipo de prática? Sim, reforçou, porque exatamente essa associação que a igreja faz. Quem é que joga? Pessoas que estão na marginalidade, que estão na ilegalidade. Que bebem, que fumam. Que bebem, que fumam. Onde são os ambientes que se jogam? Locais onde... Casas de prostituição. Cabarés. Cabarés, lugares onde se vende bebida alcoólica. Locais onde os cristãos, eles não frequentam. Então, o jogo, ele acaba, além de todos esses elementos históricos, da imoralidade do jogo, por ser algo que gera a ruína das pessoas, que gera um vício, que é destrutivo e tudo mais. Tem uma estética cultural. Tem a estética cultural. Na contemporaneidade, isso acaba se tornando um fator. Sempre foi assim, historicamente, mas acho que na contemporaneidade isso fica mais evidente. Lembrando sempre que o cristianismo norte-americano, eu acho que ele formatou a coisa, né? Ele deu uma enquadrada final, ele pintou o quadro final de um debate histórico, ou seja, se você pegar o quadro contemporâneo, você vai ver todos os elementos lá. É imoral porque ambiente, destruição e todos os outros elementos que o cristianismo histórico vem puritanismo, né, num aspecto maior, né? Puritanismo norte-americano, né? Talvez o fundamentalismo seria o movimento fundamentalismo. Mas talvez está na base do puritanismo, né? O puritanismo americano que você fala, ele traz isso, o fundamentalismo americano, ele é importante nesse debate, né? Porque ele mostra, porque o fundamentalismo americano, apesar de ele tem uma série de elementos que são muito bons teologicamente, mas os desdobramentos nos usos e costumes, eles meio que tentam separar as pessoas desse mundo. A caricatura que se faz. É esquisito, né? Ele cai muito para os usos e costumes e tudo acaba se tornando uma questão de meio legalista, assim, interessante, né? Interessante essa questão do legalismo, porque, de alguma forma, apesar de nós não termos mandamentos bíblicos claros a respeito desse assunto, Lucas, de alguma forma, ele vai influenciar diretamente no coração das pessoas, né? Como o Felipe trouxe para nós, existem argumentos que, na melhor das hipóteses, desencorajam os jogos de azar, em outras situações proíbem os jogos de azar, baseados em questões do coração. Você consegue ver realmente os jogos de azar, de alguma forma, contradizendo princípios bíblicos baseados no contentamento e na confiança em Deus, por exemplo? Certamente, né? Eu acho que o jogo de azar só funciona e ele só cresce nessa velocidade que você citou, porque ele apela para algo que a nossa natureza caída ama naturalmente, que é o enriquecimento rápido, que é a prosperidade material, que é o vislumbre de uma vida mais fácil. De certa forma, até um vislumbre de uma redenção pelos meios econômicos, né? E pode ser amanhã. Minha vida pode ser diferente daqui a pouco, né? Essa possibilidade, ela é muito apelativa para o nosso coração, né? As casas, a gente vê essa cultura sendo formada. Eu diria que hoje a gente já, diante dos dados que você leu aí, a gente poderia descrever que a gente está vivendo numa cultura de apostas já. Sim. Né? Se você tem esse número de envolvimento dos brasileiros, e você vê, acho que o Itaú lançou o número, né,
um valor econômico de quanto se gasta em apostas no Brasil? Em junho de 2023 a junho de 2024, amigos, foram 68,2 bilhões de reais em apostas online, excluindo os valores recebidos por apostadores vitoriosos. 68,2 bilhões. Esse é um levantamento do Itaú sobre as estimativas do tamanho desses tipos de jogos no país. E o interessante é que a gente sabe que a casa sempre ganha, né? Todo mundo É um aqui- negócio. É um negócio, senão Ela quebra. senão ela quebra. A casa sempre ganha. A pergunta é, quem é que perde? E se perde, por que continua? O que cativa a pessoa que sabe que a grande probabilidade é perder? O que cativa essa pessoa e captura ela dentro desse negócio que tende a levá-la à ruína, né? Ou talvez a algum prejuízo, né? É esse desejo do coração de se ver melhor amanhã. É engraçado que essa semana eu li num jornal, aquele The News, né, que chega no e-mail todo dia, que a indústria do varejo, acho que uma indústria de calçado, ia começar uma campanha contra as bets. E aí depois eu fui ler o artigo no Valor Econômico falando que houve uma 62% de diminuição do consumo no varejo, porque as pessoas estão gastando dinheiro com as bets e não tem dinheiro para comprar roupas e calçados. Então a indústria de calçados parece que ia se mobilizar para começar a fazer uma campanha contra alguma coisa do tipo. O que diz muito sobre o engano dos nossos desejos idólatras. Porque se o que atrai a aposta é a possibilidade de algo melhor amanhã, e no final das contas o que ela te entrega é a falta daquilo que você já tinha, É verdade. né? Você Do fica cego do que você calçado, precisa hoje. da comida, Sim. da roupa. Né? Uau. Essa Essa é a ironia da coisa. Isso é a parece ironia dos Satanás nossos no vidas. jardim dizendo pra Eva, né? Busque amanhã porque o que você tem hoje não é Não é suficiente. É verdade, interessante. Mas a gente continua sendo atraído pela mentira. A mesma mentira. Por quê? Porque existe sagacidade nessa mentira. Ela apela para os instintos mais naturais dos nossos corações caídos. Nós queremos um amanhã melhor. E a gente busca ele dos nossos jeitos, nos nossos lugares, né? Naquilo que a gente acha que vai dar. Me parece também, pessoal, que esse acidente antropológico do nosso ser, o que nós estamos querendo ainda buscar que não temos, parece que tem a ver com esse anseio pela eternidade que nós carregamos. Tem um autor chamado Steven Turley, se não me engano, ele escreve um livro chamado Beleza Redimida. Ele tem uma tese muito legal, ele fala que nossos desejos é como a física, né? Então ele diz assim que nós somos criados para desejar o infinito, porque nós somos criados por um Deus que é infinito. Então o que mora em nós é um anseio pelas coisas infinitas. E todas as vezes que nós colocamos os nossos desejos infinitos nas coisas finitas desse mundo, que é um pouco do que Paulo falou lá em Romanos 1, né? Nós destruímos a coisa finita, onde nós colocamos o nosso desejo, e nunca chegamos aonde o nosso desejo quer. Até o exemplo que ele usa é o do casamento. Ele fala, eu fui criado para buscar o Deus infinito. Então, o sexo não vai resolver o meu problema de busca, porque eu fui criado para o desejo infinito. Então, o sexo no casamento é apenas uma pista, um sinal de que eu posso ser atendido por uma coisa maior do que aquilo. Mas se eu coloco todo o meu desejo na minha esposa, eu destruo ela e no final do processo não chego aonde eu precisava chegar. E parece que isso tem muito a ver com essa ganância e todos esses pontos que o Felipe trouxe, porque o jogo não deixa de ser isso. Ele é um lugar finito, o dinheiro é algo finito, que eu estou tentando fazer com que resolva o meu desejo pelas coisas infinitas. Que é o desejo pelo próprio Deus, pela própria eternidade. Eu acho que, de alguma forma, o grande perigo dos jogos de apostas, não sei se vocês concordam com isso, mas é que ele traz junto com ele 3 coisas que nós amamos. A cobiça, o dinheiro, a possibilidade de a gente ficar... de sanar os meus problemas, de sanar as minhas dificuldades, de sanar as contas que eu tenho para pagar. Mas não só isso.
eu posso me divertir fazendo isso. O jogo tem essa questão do entretenimento. É uma diversão. Eu estou brincando. Vem um tigrinho bonitinho, com um monte de coisas pulsantes para me alegrar. E traz também a questão da emoção, da adrenalina, do risco, daquele coração palpitando mais rápido de poder se divertir. De alguma forma, os jogos de azar parecem trazer essas 3 coisas que são altamente sedutoras para nós: dinheiro, diversão e emoção. E não é à toa que o esporte ligado ao negócio das apostas faz tanto sucesso. Uhum. Porque já é algo que a gente se diverte assistindo, mas quando você assiste valendo algo pra você, torna um negócio muito mais emocionante. Uhum. Você já gosta de futebol e agora assistindo aquele futebol que você entende, aquilo ainda pode te gerar lucro, Uhum. né? É sedutor. É sedutor. Nesse aspecto, assim, esse desejo de competir está muito ligado ao desejo da diversão. Uhum. Né? A gente se diverte muito competindo. Crianças são assim, né? Elas saem daqui do horário do culto da igreja, vai lá fora. Elas estão competindo para ver quem faz mais gol, para quem corre mais rápido, para quem... Elas estão sempre competindo. Nós competimos. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu jogava bola num clube na minha cidade e tinha treinos o tempo todo e ali no clube tinha uma mesa de sinuca. E eu sempre gostei de jogar sinuca. E a sinuca, você sabe que você tem que comprar a fichinha para você jogar sinuca. E a gente jogava sinuca valendo o quê? Tubaína. A ficha. Entende? E jogar sinuca era muito gostoso, mas o mais gostoso era não pagar pra jogar. Porque ganhando você não pagava. Alguém comprava a primeira ficha, aí você perdeu, vai lá e compra outra e vamos jogar. Então a diversão, ela não é uma diversão pura em si mesma. Ela quase sempre tá ligada à potencialidade de se ganhar alguma coisa. Sim. De tomar vantagem sobre o outro. Então, até a diversão tem que ser colocada em perspectiva. Exato. Porque hoje eu me diverti com meu filho capinando o quintal. Foi uma baita diversão. Eu com a enxada e ele com a mão, né? Ele atirando os matinhos. O que nós ganhamos? Nada, cansaço, suor, dor nas costas, mas a gente se divertiu. Agora, o divertimento no jogo de azar, ele não é um puro divertimento. Ele tá ligado a uma sobreposição em alguém. E aí a gente pode colocar, você falou sobre o dinheiro, sobre a diversão e sobre a adrenalina, né? Sobre a emoção. Essas coisas por si só, elas não são coisas ruins. Né? O dinheiro é uma coisa boa. Sim, sim. Né? Mas ele é um mestre terrível. A diversão é uma coisa excelente, mas também é outro mestre tenebroso. A emoção e a adrenalina, poxa, Deus fez a gente assim, né? Mas é outro mestre, né? Mas tudo feito para ser servo, né, Lucas? Então, as coisas criadas por Deus são boas, mas a gente deturpa elas na medida que aquilo que deveria ser valorizado, amado em relação a Deus, na devida proporcionalidade, a gente eleva essas coisas e esquece do Deus e fala, elas vão me dar redenção. Eu vivo pelo dinheiro, eu vivo pela diversão, eu vivo pela emoção. Ou seja, coisas boas se tornam coisas ruins quando elas se tornam coisas reinantes, quando elas passam a reinar sobre o meu viver. O Lucas falando, eu me lembrei agora aqui do texto, eu sei que não é Jogos de Azar que tá falando lá, mas o texto da igreja de Laodiceia, que era uma cidade riquíssima, que tinha indústria de lã, tinha indústria de... tinha uma medicina de alta tecnologia, colírio, tinha uma reserva de riqueza enorme, e nada disso era errado. Era uma cidade pujante, para o Império Romano muito importante, naquela região da Ásia Menor, ali no Vale do Lico, mas eles deixaram Jesus do lado de fora e passaram a deixar que aquelas coisas se tornassem senhores da vida deles, e quando a gente olha para o contexto da igreja, Jesus está batendo a porta e dizendo que ele gostaria de entrar e cear com eles. É como se Jesus dissesse, o que vocês estão fazendo? A gente está orando, Jesus. Em nome de quem? Do Senhor. O que mais? Estamos cantando, lendo a Bíblia, mas fala sobre quem? Sobre o Senhor. É como se ele dissesse, eu posso entrar e participar então? Eu acho que é um pouco disso. A gente permite que essas coisas façam elas mesmas, como o Lucas falou, reinando em nós, né? Isso é um grande perigo. Elas deviam ser servas. Ô, Felipe, engraçado que essa pesquisa, quando eles perguntaram para as pessoas o motivo delas estarem jogando, 2 argumentos principais sempre estavam envolvidos. Pessoas dizem que jogavam por puro entretenimento
por pura diversão, é um jogo, é uma brincadeira. E boa parte dos entrevistados disseram que era para ter uma renda extra. Alguns estavam olhando os jogos de azar como uma possibilidade de sustento na vida, de trabalho. Né? Como é que você encara essas duas perspectivas? Simples diversão? Simples trabalho? Eu acho que vamos começar pela renda extra, é correr atrás do vento, né? Porque os artigos, né, de jornal que saíram essa semana aí com... nós aqui lemos acho que uns 3, né? Valor Econômico, lemos o... Hoje deu no UOL. No UOL e lemos do Estadão, se eu não me engano, né? Estadão. Foram 3 artigos tratando do assunto. Parece que 10% só das pessoas que ganham. Então como é que você vai construir uma renda? Aí vem aquela história, uma história que nós compartilhamos antes. Eu conheci uma pessoa, um jovem, casado, que ele era apontador de bet. Não apontador do jogo do bicho, né? Que aí é outra coisa. Mais gourmetizado. Ele entende de futebol, fazia as odds lá e vendia as odds. E ele tinha uma receita já guardada lá na bet que ele era parceiro. Não podia tirar o dinheiro todo de uma vez. Então ele estava ganhando dinheiro porque ele tinha um objetivo de chegar a tanto e alcançar o objetivo dele lá e sair do jogo. Um ano, ele me explicou lá, eu não conhecia, na época eu não conhecia. Um ano depois eu perguntei a alguém o que tinha acontecido e a pessoa me falou, aquele fulano lá, rapaz, ele perdeu tudo. E uma pessoa lá teve que pegar até empréstimo lá para livrar a cara dele porque ele perdeu tudo. As odds lá e tal, foi perdendo. Então, nesse sentido, é correr atrás do vento, né? Você tá colocando as suas esperanças num negócio que é feito para a empresa ter lucro, não para o jogador ter lucro. Agora, no sentido da diversão, eu jogo por diversão. Eu conversei há um tempo atrás, deve ter quase um ano isso, mais de um ano, com uma pessoa, ele é crente, né? Ele é cristão, de uma igreja, não sei qual é a igreja dele, mas ele é de uma igreja lá, imagino que seja uma igreja séria. E ele falou que ele tinha uma dessas bets aí de futebol, ele gosta de futebol também. Ele jogava, acho que ele deixava todo ano R$40 só para brincar. R$1 aqui, R$2 ali. Aí aumentava um pouquinho, perdia daqui, perdia. Ele disse que era R$40, era o orçamento dele anual para aquilo. Era só para diversão. Se ele estava me falando a verdade, né? Porque aí tem aquela questão também. Ele estava, não sei, se ele estava me falando a verdade, ele estava simplesmente se divertindo. Eu não tenho condições de julgar se ele estava fazendo alguma coisa certa ou se ele estava fazendo alguma coisa errada, se ele estava sendo tolo, se ele estava... Aquele valor ele reservava como o custo da diversão. Era o custo da diversão. Praticamente. É a mesma coisa, um dos artigos que eu estava lendo, uma pessoa comparando quem adora comer fora, a pessoa que ela gasta um dinheirão por mês porque ela gosta de comer num bom restaurante, ela gosta de ir ao cinema, ela gosta de colecionar tal coisa, ela gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. O outro não gosta de nada disso, mas ele gosta de jogar lá o bet dele lá no fim de semana e tudo mais. São coisas comparáveis? Eu honestamente não sei. O cara que vai comer que vai ele vai num restaurante japonês e paga lá R$119 num rodízio. Você foi, porque você tá tão específico. É verdade. 119,15 centavos. Sabe o valor? 99 Pelo menos era 119 naquele restaurante ali em cima do Lucas ali. E muito bom, diga-se de passagem, eu não sei o nome. E também a gente não vai falar de graça. Se você Não, fazer gafe com o restaurante não tem problema. O problema é fazer gafe com a Bet. É verdade. Assim, o cara foi lá, comeu, ele passou ali 1h30 no restaurante japonês, ele comeu bem, mas ele foi pra lá comer e se satisfazer, bater papo, sei lá, com um amigo, tudo mais. O cara que... Eu não sei, sinceramente, eu tô sendo honesto com vocês. É um negócio complicado. Eu acho que vale uma ressalva, né? Porque... Quem faz esse tipo de orçamento para a diversão, tem que dentro desse contexto das apostas, precisa fazer isso consciente de que as apostas são altamente viciantes. É muito perigoso. É muito perigoso. Não é à toa que a maioria desses sites de aposta te dão um capital inicial para você começar lá. Você não vai gastar nada. Só que R$30 para você apostar na nossa conta. Por quê? Porque eles sabem que das 10 vezes, talvez você aposte uma, ganhe,
E aquilo te agarra, né? Porque o nosso coração é cativado desse jeito. É. Sim. Você projeta lá na frente aquilo que te acontece de bom. Aquilo que te acontece de ruim não vai acontecer de novo. É. Né? Então o camarada ganha uma vez, ele perdeu outras 7, 8, mas ele ganhou uma vez. Fala, poxa, pode ser que eu ganhe mesmo. Por isso que na bolsa a gente não realiza na alta, a gente deixa lá acreditando que vai. Exatamente. Até Tem que ser cai. Até que o negócio Fala, vai lá e vai vai. cair mais. Ninguém realiza na alta. Esse lance aí, eu tô falando um negócio aqui, isso nunca chegou oficial pra mim. Uhum. Eu ouvi muitas histórias na vida de gente que perdeu dinheiro. Aliás, o meu chefe, né, que é o chefe de alguns de nós aqui, ele me contou uma história de alguém que ele conhece que era muito rico e perdeu tudo com o negócio de aposta de corrida de cavalo. Uhum. Quando eu era... O meu pai faleceu. Meu pai hoje ele teria 79 anos, 79 para 80. Ele faleceu com 75. O meu pai, ele começou a trabalhar com 7 anos de idade. E a irmã mais velha dele, que era 4 anos mais velha que ele, então eles trabalhavam, assim, era um negócio difícil. E eu ouvi que o meu avô paterno, ele tinha condições, ele tinha propriedades e tudo, mas ele perdeu tudo e colocou meu pai nessa situação. Então meu pai, com 7 anos de idade, teve que começar a trabalhar para poder ajudar a sustentar a casa. E uma pessoa da família me contou que o meu avô perdeu tudo apostando em cavalo. Era muito comum naquela época. Hoje as bets são outras. Uhum. São mais chiques, são crentes. Já viu a bet? crentes. Bet nacional, você não aposta, você profetiza. Naquela bet lá do Vinícius Júnior, você profetiza, não é? Exato. Tem E é outra um palpite, não é um jogo. Você bet. dá um palpite. Aí aparece lá embaixo, não é aposta. Aí tá lá, asterisco. Essa é uma casa de apostas. Pequenininho. Pequenininho. Então, cara, eu só ouço história, esse lance que você falou do perigo. A minha vida inteira eu ouvi histórias de famílias arruinadas Sim. por conta do jogo. Jogo do bicho, cassino clandestino, corrida de cavalo. Gente, corrida de cavalo. Futebol é uma coisa muito nova agora pra gente. Essa garotada que tá aí na internet é muito chique, né? Mas, gente, é muita gente arrebentada nas igrejas. Gente pegando empréstimo com a agiota pra poder jogar e perde o dinheiro e tem que fugir com a família. Aí Gente eu acho perde- que tem uma coisa importante, Felipe, você falou, é muito chique, né? Uhum, Você tava fazendo aquele traço histórico das apostas uhum, e a gente chegou à conclusão que tinha uma estética cultural envolvida, uhum. que depois a gente até falou do legalismo, que às vezes exagera um pouco nas coisas, né? Mas parece que esse tipo de jogo de azar de aposta foi gourmetizado nessa geração. Sim. E talvez a internet tenha um poder muito forte. Uhum. Porque a internet, ela troca aquela coisa do viciado no jogo pelo engajamento. Não é mais o cara que vai no fundo da Não quitanda é mais. apostar no jogo do bicho. Vai na banca de jornal. Exatamente. A banca de Isso é jornal, jogo verdade, do cara, bicho é é banca de verdade. jornal. Gente que ia na lotérica, meio envergonhado, ficava né, olhando, não tinha ninguém conhecido. Hoje a gente tá gourmetizando isso, a Tanto que internet faz os isso. influencers patrocinados pelas casas de apostas, eles fazem durante as transmissões deles a aposta ao vivo Isso, pra mostrar que eles estão envolvidos no negócio. isso. Né? Não, nos Agora intervalos você tem- dos jogos hoje. Agora você tem eu comecei a ver algumas campanhas no sentido de desincentivação das casas de aposta. Inclusive alguns influencers já têm se manifestado meio que contra e a tendência é que alguns deles parem de aceitar Recuem. esse tipo de patrocínio. Eu vou passar a palavra para você, Sim. mas só para não Aham. sair dessa questão do endividamento. Ainda sobre essa questão do endividamento, que a gente está falando do uso dos recursos, da mordomia, essa pesquisa do Itaú também estimou que brasileiros e brasileiras perderam 24 bilhões de reais em jogos de aposta dinheiro, online no gente. ano. Tristeza. 24 muito bilhões. dinheiro. E essa questão da mordomia que você trouxe é muito importante, né? Porque às vezes ela vem travestida de diversão. Não, mas é a minha diversão, é o meu prazer. Mas se a gente é mordomo dos nossos recursos, esse prazer não pode ser aproveitado de formas que beneficiem não apenas o meu prazer e minha satisfação, mas de outras pessoas. Perfeito. Então, assim, se é 20 reais da minha aposta, como você falou, poxa, eu posso usar 20 reais para jantar com alguém, para ter um momento com alguém. Sim. Eu posso usar esse prazer, esse recurso, não só para mim mesmo, mas para ter um momento com a minha família. Edu, é uma diversão egoísta. É uma diversão Não é egoísta. muito diferente do marido. É uma diversão hedonista. Não é muito diferente do marido que fala, eu me divirto e relaxo jogando bola na quarta-feira à noite. Mas pra isso ele deixa a esposa toda quarta-feira à noite. Uau.
ele abandona ela o tempo inteiro pra estar com os amigos, fazer churrasco e jogar bola. É uma diversão egoísta. E egoísmo e diversão não combinam. E olha que interessante, né? A gente estava comentando antes aqui. O contraste desse tipo de aposta de jogatina com uma brincadeira, por exemplo, que a gente faz entre dois torcedores de time. O Joel torce pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras. E eu falo, se o Palmeiras ganhar do Corinthians, você me leva para almoçar, né? Você tem nesse tipo de acordo uma questão de probabilidades, né? Existe uma incerteza aqui que pode cair para um lado, pode cair para o outro. Mas a brincadeira tá no a gente sair para almoçar. E ele paga a conta para mim ou eu pago a conta para ele. Vocês estarão juntos. Esse era o objetivo final. Vocês estarão no final das contas, se ele falar assim, eu perdi, mas não tenho como pagar, de jeito nenhum eu vou ficar, poxa, não, vai pagar porque você perdeu. Ficar me ligando, vou te ameaçar. Mônica, o Joel tá me devendo. É verdade. Porque qual que é o desejo controlador daquela brincadeira? Desejo controlador. Não é ganhar do outro. Não é o dinheiro. Não é levar vantagem. É a gente estar junto. Isso aí, é exatamente isso. Muito bom. Felipe, você tem algo importante para compartilhar com a gente também. Eu só ler um negócio que eu acabei tendo que estudar bastante, porque esse negócio das apostas me assusta muito. O novo módulo do PV vai ser um de aposta. É um negócio que me assusta muito. E é uma coisa que eu confesso que eu nunca me debrucei antes. Então eu resolvi estudar para esse assunto. Preparei esse guia. Aliás, eu não sei se a gente pode deixar isso aqui na descrição para quem quiser baixar isso aqui. Excelente ideia. Lá. Excelente ideia. Então vai ficar lá na descrição para você. Você pode baixar um documento pequenininho aqui. No final, eu escrevi o seguinte: as evidências mostram que o jogo pode, muitas vezes, se tornar um comportamento viciante e compulsivo. Né? Além disso, essas qualidades são progressivas por natureza. Começam pequenas, mas podem crescer com o tempo, tornando-se, em alguns casos, algo que consome a vida do indivíduo. Portanto, nosso melhor conselho é evitar o jogo em qualquer forma. Isso seria mais para o final do podcast, mas tudo bem. É fácil cair na armadilha de apostar pequenas quantias e, antes que se perceba, estar em um buraco difícil de sair. Esse é um caminho que deve ser evitado sempre que possível, visando manter o foco em uma vida que reflete os valores e a santidade exigidos pelo Evangelho de Cristo. Então, acho que é um alerta, Conceito de vício. Exatamente. Porque se tornam... Gente, sabe o que me impressiona em relação à aposta? Que nunca termina saudável. Sim. Sempre encaminha a pessoa para o vício. Tem muitas outras coisas que as pessoas acham que são supernaturais, sempre encaminham para o vício. É igual nicotina, é igual cigarro. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que começaram a fumar na adolescência ali, quando tinha 11, 12 anos, na pré-adolescência, na adolescência, para curtir com os amigos, nenhum deles tinha intenção de se viciar em cigarro. Só que a nicotina é altamente viciante. E a pessoa, depois de alguns meses usando cigarro, fumando, ela não consegue mais parar. Serve, não é? A mesma coisa com o vapor agora. Quem começou a usar o vapor de zoeira, não tem problema. E a pessoa vicia porque essas coisas viciam. O jogo é a mesma coisa. Me impressiona com o poder que esses troços têm de... A frase padrão é: eu largo quando quiser. Mentira. É exatamente aquele negócio. Eu fumo 2 maços de cigarro por dia, há 25 anos eu paro a hora que eu quiser. Não rola, cara. É um negócio que vicia. E tem isso. Agora, eu queria fazer... Eu creio que a gente tá partindo pro final já. Fazer uma problematização. A gente falou lá atrás do risco do legalismo, né? O fundamentalismo, que não é em todo ruim, mas trouxe os usos e costumes. Então a gente entende que esse vício, esse exagero desmedido, né, sendo redundante, ele é um problema do nosso coração. Nosso coração ganancioso, do nosso coração insatisfeito, descontente. Só que o coração é um poço sem fundo, difícil de fazer essa leitura, né? Como que eu leio o coração de todo mundo? Então a gente tem que tomar cuidado, e aqui a gente acho que está dizendo isso, me corrijam se eu estiver errado, que nós não estamos fazendo um juízo e nenhum julgamento de tudo. Nós estamos dando princípios. De repente tem alguém que fala assim: mas a minha família se reúne toda sexta-feira, a gente canta, a gente ora, depois a gente faz uns jogos, aí a gente põe uns chocolates na mesa. Faz o bingo de Natal. Faz o bingo de Natal.
A gente põe um chocolate na mesa lá quando a gente tá jogando Uno e quem ganha a rodada pode escolher, né? Põe a caixa e pode escolher, porque tem os bombons mais gostosos da caixa, os piores, né? Pode escolher os primeiros. Sorteia os presentes de Natal. Sorteia os presentes de Natal pra ver. Então, a gente só não tá querendo cair, espero, né? Num extremo do legalismo. Nós estamos falando que o problema é quando o coração se perde em fazer com que o que deveria ser servo se torne senhor. Você sabe que a rigidez da regra sempre me fez questionar a escolha de Matias. Pois é. Quando Matias foi escolhido, os apóstolos tiraram na sorte. Né? Tá lá em, acho que é Atos 1, né? Atos 1. Atos 1. E eu sempre falava assim, poxa, mas peraí, se não pode tirar a sorte, por que eles escolheram o apóstolo tirando a sorte? Né? Porque o que estava em jogo ali... Não era a aposta. Não era a aposta. Não era a aposta. Né? Não era o que a aposta prometia. Isso. Mas a ideia de que não existe sorte e nem aleatoriedade no universo de Deus. Isso. Provérbios 16:33. Deus- Os Há uma homens jogam cosmogonia. os dados sagrados para tirar Há a uma sorte, cosmogonia. mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Eu acho que aqui exatamente. está a nossa nota de cor, gente. Esse exemplo que você falou, o exemplo que eu disse do chocolate, o alvo nunca foi que pessoas ficassem sem comer um bombom. Todos iriam comer o bombom no final. É apenas uma diversão. É apenas uma diversão. O problema é quando você quer se sobrepor a outro por ganância, por vaidade, quando você quer mais do que tem porque é descontente com o que tem e não aceita essa cosmogonia, como você falou, de que o Senhor Jesus é o provedor e sustentador. de tudo. Você se torna descontente com o que você não tem, você cobiça aquilo que você gostaria de ter, você vai fazer de tudo para ganhar aquilo sem dar o retorno necessário. Você quer ganhar aquilo sem ter o esforço. É a ganância. Isso é a ganância. É ganância. Então, por aí... É comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem pra agradar quem você não conhece. Isso, ganância. acho que é um bom caminho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Com isso, eu citando esses textos, eu não quero dizer que eu sanciono jogos de azar, não é isso? Claro. Eu só quero dizer o seguinte, naquilo que a Bíblia se cala, nós temos que ouvir a sabedoria da Bíblia. Porque a sabedoria da Bíblia nos ensina a navegar nas águas turbulentas daquilo que ela não fala claramente. E eu diria para você, só para não perder a oportunidade, da próxima vez que você que está vendo isso aqui apostar lá no raio do bet lá do não sei o que lá, o gnomo de Pádua ele vai... sabe quando o Flaco Lopes der aquela cabeçada no cantinho lá no chão? O gnomo de Pádua vai estar do lado da trave e vai botar a Felipe, bola mas pra já que frente. você levantou Se você a bola, não conhece a questão do Guidomo, ouça o episódio Boa. anterior sobre questões espirituais, mas vale já a que pena. você levantou a bola, só pra gente não perder o tempo aqui, você acha que o Flamengo vai fazer quantas faltas amanhã? Não, deixa pra lá. Não. Mas talvez para fechar a fala de vocês aqui, o que me vem à mente é a fala de Jesus, né? De onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Exatamente. Então, aquilo que a gente deve fazer ou deixar de fazer, a gente deve fazer ou deixar de fazer por causa de determinados motivos que nos foram propostos pela Escritura. Exatamente. Será que o que eu faço para a glória de Deus? Ou será que o que eu faço é esperando desejo, a partir de desejos que me são autocentrados? Né? Será que eu quero dinheiro para que eu quero dinheiro? Né? E quando você faz esse tipo de questionamento, você está sondando, né? Avaliando as suas motivações do seu coração e vendo se aquilo que Deus te deu para o bem, você está tornando algo reinante na sua vida, né? E tem Paulo dizendo, né, nos orientando sobre áreas cinzentas, como o que o Felipe nos trouxe, lá em 1 Coríntios 10, 23, né? Isso edifica a mim e a outras pessoas, edifica só a mim, mas isso pode edificar outras pessoas. Isso edifica mais a mim do que a outros, né?
Talvez o caminho de sabedoria para nós nesse caso é a gente não ser ingênuo com relação aos nossos E ele desejos nos ensina a abrir mão vontades. também, né? Pelo Exatamente. crescimento do outro, pela fraqueza do outro, né? Exatamente. E isso serve para tudo, gente. Pra Isso tudo. isso serve para aquele bingo na igreja. Exato. Ou aquele bingo lá do clube da terceira idade que o pessoal gosta de ir. Isso serve para aquela rifa ali da vizinhança ou da escola que seu filho traz a coisinha para você poder ajudar. Uhum. Isso serve pro truco, pro buraco, na quarta-feira à noite com os amigos. Isso serve para tudo. É a sabedoria, é a prudência, é não se envolver com aquilo que você sabe que vai roubar o teu coração e que Exato. vai se tornar senhor na sua vida. Evita. Para algumas pessoas é mais fácil. Por exemplo, talvez mais... Não sei se dizer se é mais fácil. Eu posso falar a meu respeito. Eu não jogo. Nunca joguei. Para mim não é um problema. Mas e se eu começasse, será que eu ia conseguir... Uhum. Será que eu ia conseguir me manter longe? Eu não sei. E a partir do momento que você... A partir do momento que você faz esse questionamento, Isso aí. né, Paulo fala que se você tem dúvida Aí. e você faz, você é condenado pela dúvida. Por quê? Porque ele nos chama a agir pela fé em tudo que a gente faz. Uhum. Né? Se a sua consciência te condena naquilo que você faz, não faça. Seu si já te Exato. levou pra Não longe. faça. Exato. Isso aí. E outra, envolve um outrocentrismo, né? É só uma diversão, mas... Você citou um exemplo pessoal. Eu tenho uma esposa e 3 crianças. Sim, diversões para nós, momentos em família não são sempre frequentes. Então, assim, é um prazer, mas o que eu posso fazer para incluir minha família nisso? Isso. O que eu posso trazer outros amigos para ter prazer com isso? Além de ser um prazer individual, quem mais eu posso trazer para participar dessa alegria Isso. comigo? Então, entre uma alegria pela qual eu desfruto individualmente e uma alegria pela qual eu desfruto com outras pessoas, acho que o nosso mandamento cristão, nossa visão da vida pelo outro, nos ajuda a escolher muito bem esse tipo de diversão. E mais um detalhe que nós falamos mais cedo entre nós aqui, é importante você considerar o seguinte: se você tem dúvidas em relação a isso, uma das primeiras coisas que você deveria fazer é saber como a igreja que você é membro vê essa questão. Porque pode ser que você vá encontrar na declaração de fé ou nos padrões de conduta da sua igreja que é expressamente proibido para um cristão se envolver com apostas. Pode ser que a sua igreja ela não tenha nada como isso e as pessoas não pensem. Então, se está escrito lá, se está dito lá que você não deveria se envolver, gente, seja prudente, não se envolva. Você não precisa se meter nisso e quebrar sua comunhão e fazer algo que vai te envergonhar na frente dos seus irmãos em Cristo e pode te levar até a uma disciplina. Seja sábio, seja prudente. Agora, se também não fala nada, seja sábio e prudente de qualquer jeito. No final, a mesma coisa. Sim. E saiba, não coloque o chapéu onde você não pode apanhar. Excelente. Uau. Amigo, que frase lapidar. Que frase lapidar isso. Quando eu falo pra você agir pela fé, não é pra fazer aquela fezinha. Isso aí, é bem lembrado. O Lucas Bem fez uma lembrado. piada. Risada, por favor. Essa é a hora que eu vou ter que pôr aquele efeito. Ou fazer aquele meme dele com óculos escuros, assim, né? Cara, nós terminamos do ápice. O Felipe falando essas frases dele. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Não, meus irmãos. Vamos terminar. Vamos encerrar esse episódio. E o nosso desejo, a nossa oração, nós oramos antes desse episódio, é que você tenha sido abençoado por ele. Que de alguma forma você tenha crescido no seu amor a Cristo e no amor a outras pessoas, pelo que nós temos conversado aqui. E que essa conversa não termine. Você tem dúvidas, você tem perguntas, você tem aí assuntos que você gostaria que a gente conversasse no meio dessa conversa? Mande pra gente. Mande lá no nosso Instagram, @ForaDeSalaPod, manda no nosso canal no YouTube e, por favor, siga a gente por esses canais. Essa é uma forma do nosso trabalho abençoar mais e mais e mais vidas. Tá certo? Amigos, é isso. É isso. Nós nos Muito vemos bom. então semana que vem. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Valeu.